Bom dia, sétimo ano! Então, galera, hoje nós vamos falar aí sobre a hierarquia urbana. Na última aula nós falamos sobre os principais conceitos que envolvem urbanização e hoje vamos falar como que os diferentes tipos de cidade se relacionam entre si. Começando, aí eu vou começar de cima para baixo, falando das metrópoles globais. O que são as metrópoles globais? As metrópoles globais são grandes cidades pelo mundo que têm um poder de influência nacional e internacional. Ou seja, ela pode culturalmente, economicamente, politicamente, influenciar não só as cidades em seu entorno, mas também cidades até fora de seu país. Vamos colocar o exemplo aí. Nova York, Londres, Berlim, Tóquio. São grandes cidades mundiais que têm esse poder de influência. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos São Paulo, aqui no Brasil, quer dizer, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro como as duas cidades brasileiras que têm esse status. Por quê? Porque, embora, claro, ela não tenha o grau de influência que grandes cidades de países desenvolvidos têm, mas há aí a questão de influenciar regionalmente, de influenciar outros países. Então são as metrópoles globais. São as cidades assim que têm grandes centros de pesquisa, têm grandes bancos, grandes empresas. São cidades que polarizam uma grande influência pelo mundo todo. As metrópoles nacionais, elas têm um grande poder de influência nacionalmente. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, elas são metrópoles globais, mas também são metrópoles nacionais. Porque, obviamente, se elas têm esse poder de influência por outras regiões do mundo, há também esse poder, e muito maior até, em cima de outras cidades brasileiras, certo? E claro, nós temos assim Brasília, Belo Horizonte, que são outras cidades, claro que com um menor grau, mas que detêm uma certa influência nacional. E aí também nós temos as metrópoles regionais. As metrópoles regionais são cidades assim que dentro da sua região, por exemplo, Belém, Manaus, vamos colocar Recife, Florianópolis, são cidades que dentro das regiões onde elas estão inseridas, elas detêm uma grande polarização. Ela influencia outras cidades menores. São capitais, geralmente são capitais, e aí também, vamos colocar assim, temos exemplos de cidades até dentro de um estado, como Campinas. Campinas possui uma grande influência, até por dentro de outras cidades de São Paulo. É uma outra região metropolitana ali. Então é um caso assim que um estado tem duas grandes regiões metropolitanas. Mas não é muito comum. Aqui no Rio, por exemplo, só tem uma. Tem as cidades médias, são assim, as cidades que mais crescem no país. São as cidades que, vamos colocar assim, um exemplo, Joinville, por exemplo, Ribeirão Preto, Campos é uma cidade média. Deixa eu ver um exemplo aqui. A cidade de Chapecó, em Santa Catarina, é uma cidade média, porque possui alguns frigoríficos, tem alguma relevância dentro do seu estado e até regionalmente está crescendo. E tem as vilas, que assim, não atingiram ainda a condição de cidade. A maioria dos serviços, seus habitantes precisam ir até outros centros, precisam ir até outras regiões. E essa é a grande questão da hierarquia. E claro, dentro dessa hierarquia há uma inter-relação. Por exemplo, tem até um esquema aí no material que eu mandei para vocês, que mostra as cidades globais influenciando todos os outros tipos de cidade, e aí uma hierarquia também de cima para baixo, metrópoles nacionais, regionais, cidades médias, vilas, e todas sendo influenciadas. Claro, as nacionais também poderiam estar tranquilamente aí do lado das cidades globais, influenciando as demais. Mas, de uma forma geral, o esquema é cidades globais e o restante sendo polarizado por essas. Beleza, galera? Então, essa é a principal diferença das cidades.
né? Vocês já devem ter conhecido mais de uma cidade. E com certeza notou diferenças clássicas. Por exemplo, Cabo Frio, Rio das Ostras, vamos ver aí, Búzios. São cidades muito grandes? Não, são cidades basicamente turísticas. E aí tem a questão da função urbana. São cidades que sobrevivem do turismo. Nessa classificação aí, nós podemos colocar como cidades médias. Cidades que detêm um certo crescimento, né, até por conta das atividades que desempenham, campos ali com a exploração do petróleo. E aí nós estamos abrangendo a realidade do estado do Rio de Janeiro, uma realidade mais próxima. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. São Gonçalo é diretamente polarizada pela metrópole, né, a capital do Rio de Janeiro. Então, nós estamos diretamente ligados a um centro, centro global, até uma metrópole global. Então, temos um espaço físico conurbado com essa região metropolitana e há diversos tipos de classificação pelo Brasil, né? Há diversas cidades que podem se encaixar. É claro que algumas têm vai haver uma dúvida em como classificar, se classificar como uma cidade, uma metrópole regional, uma cidade, né, mais local, uma cidade média, né? Mas são coisas que acontecem. Claro que existem também as cidades que estão em via de crescimento. Então, ao longo do tempo, essa classificação ela pode ser modificada assim, dependendo do status que se atinge a cidade, dependendo do tamanho de população que se atinge essa cidade. Valeu, galera! Por hoje é só. Se tiverem dúvida, é só me perguntarem lá, é só mandar um e-mail perguntando, questionando, né? Qualquer coisa é só vocês reverem o vídeo e se cuidem para que logo nós possamos estar aí, né, retornando. Valeu? Um abraço, até a próxima.